Olá, bem-vindos ao canal Política e Evangelho. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma forma de governo ou não governo cujos adeptos têm crescido bastante no Brasil, que são os anarquistas. Eles também são chamados de neo-anarquistas ou anarcocapitalistas. Esse pessoal, eles pregam a extinção total do governo, que não exista mais governo, né? Que as corporações e as organizações civis que se organizem, que se resolvam e que nós não precisaríamos de um governo. Mas o que a nossa liderança, o que os nossos líderes da igreja dizem a esse respeito? Então, o presidente Snow, ele deu essa informação, né, essa diretriz no Jornal dos Discursos, no volume 22, página 151, está escrito o seguinte: a anarquia é a pior forma de governo? Não. A anarquia é a falta total de governo. Ela é o contrário da ordem, é o cúmulo da confusão, é o resultado da liberdade descontrolada, a antítese da verdadeira liberdade. Até mesmo o monopólio da monarquia ou da aristocracia ou a incompetência de uma república é melhor do que não ter espécie alguma de governo. A opressão de um rei é mais suportável que a de uma turba, onde cada homem é para si mesmo a lei e tem o poder de impor a sua própria vontade. Então, os neo-anarquistas, ou os anarcocapitalistas, eles defendem que não deve existir governo e que as incorporações e que as empresas poderiam gerir todas as questões, né? E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que um vácuo de poder abre margem para partidos radicais tomarem conta. E nós temos dois exemplos interessantes na nossa história recente. Um desses exemplos é o do Iraque, né, quando aquele ditador sanguinário, horroroso, ele foi deposto, Saddam Hussein, abriu-se um vácuo de poder e quem se instalou nesse poder foi justamente o ISIS, o Estado Islâmico. Então nós tiramos um ditador horroroso para uma coisa muito pior, né, que tem atingido o mundo inteiro. E nós víamos também na Rússia, no Afeganistão, quando o Afeganistão ele expulsou o governo russo e conseguiram conquistar, entre aspas, e por muito pouco tempo, a liberdade, quando abriu-se aquele vácuo de poder, quem é que tomou conta de maneira extremamente violenta e impôs as suas regras e a sua vontade foi justamente o governo talibã, que são de radicais muçulmanos, né? Então nós vemos que quando nós temos um vácuo desse de poder, nós abrimos margem para coisas extremamente terríveis. Então coisas que os anarcocapitalistas não conseguem responder, por exemplo, questões como o aborto, né? Eles, tudo bem, aborta quem quiser, porque afinal de contas o governo não tem nada a ver com isso. Por exemplo, escravatura humana, né? Isso que as pessoas poderem vender seus filhos, coisas assim, que são coisas que eles também não conseguem responder. Cada um é dono do que é e tudo é propriedade e tudo vai se discutir no campo da propriedade e quem é que vai julgar seriam, na verdade, as incorporações mais fortes. Então, essa ideia é uma ideia que não agrega, é uma ideia que num primeiro momento, alguma parte pode ser bastante interessante, como a diminuição do Estado, né, não ter poder na mão de meia dúzia de pessoas que podem roubar, cometer desvios de verbas, enfim, algumas arbitrariedades, mas que, do outro lado, também abre margem para vários tipos de arbitrariedades, de injustiças e de não termos uma justiça acima disso, que acima das questões particulares que possam dirimir os conflitos. Então, a nossa liderança já antecipando essas coisas, ela já se posicionou no sentido de que a igreja não apoia a anarquia. É a pior forma de governo? Não. A anarquia é a falta total de governo
e ela é contrária à ordem, é o cúmulo da confusão e o resultado da liberdade descontrolada, a antítese da verdadeira liberdade, né? Então a igreja já se posicionou e que nós possamos ouvir os conselhos dos nossos líderes e entender que essa não é uma posição bacana para nós adotarmos. Embora muitas coisas sejam interessantes da gente ler, da gente ouvir, de vários autores, que são realmente interessantes, tem muita gente inteligente, mas nós já temos, né, a informação divina de que esse não é o melhor caminho para nós. Então, quem gostou desse vídeo, então, por favor, curte, espalha, compartilha, para que mais pessoas possam conhecer a luz do Evangelho e a luz das posições que a igreja nos passa, as diretrizes que a igreja está nos passando, para que a gente não seja enganado pela astúcia dos homens. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.